Começando mais um estudo semanal aqui, já estamos no mês de setembro, então é o primeiro estudo em relação a esse mês. Vou falar em relação ao índice, dólar e também ativos internacionais, citar a questão de análise técnica, macroeconomia, fluxo também se tiver alguma coisa interessante. E antes eu começo a falar minha análise, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos. Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então, dito os avisos, bora lá pro gráfico, falando primeiro em relação ao dólar. Vou comentar das operações que eu fiz na semana passada, porque essa semana eu ainda não fiz e amanhã é o último pregão da semana. Então, vamos ver se amanhã vai dar alguma coisa, né? Então, falando do dólar. Então, semana passada, de 28, que a gente estava tendo, era a semana da rolagem de contrato, né? O último dia ali. E aí, falando do macro, nós estávamos aqui numa região, ó, tem uma resistência nesse ponto, tem um suporte aqui. E aí, a gente teve dia 28 nessa área aqui, dia 28 aproximando, o que nós tivemos? Vamos aproximar nesse ponto aqui. Foi onde eu cheguei a fazer uma operação pelo Renko, nessa área desse pullback, pensando em compra. Por quê? Porque é o caixote. O caixote é uma área grande de suporte macro praticamente do ano. Então é uma região extremamente importante. Lembrando, né, que eu estava em swing trade aí lá na corretora internacional, pensando que isso aqui poderia ser um fundo duplo do macro, né? Mas o movimento acabou estopando, teria estopado de qualquer jeito mesmo para depois ir. Então, inclusive está indo, né? Então, o stop aqui, infelizmente, mal posicionado, era questão da rolagem de contrato também. Enfim, falando aqui da questão de ser quinta-feira da semana passada, nós tivemos aqui um movimento de abertura gap de baixa, não é um gap dinâmico, é um gap normal. Fez um pullback nessa área aqui, o LS está ativo, eu não vejo vendas aqui, é uma área que estava respeitando muitas vezes nos dias anteriores. Acabou o movimento quebrando a força da média 9 nessa área que chegou a dar pullback, né, na verdade pullback não, desculpa, troca de cor do Renko. E aí eu fiz essa compra da troca de cor. Então essa compra chegou a dar parcial, ponto importante, era a área de fechamento de gap junto com a média de média 80. E depois eu estava pensando na próxima parcial que ia coincidir muito com a média 200 aritmética, junto com essa retração aqui anterior. Mas não chegou. Então faltou poucos pontos, voltou, pegou minha proteção. E aí essa operação aqui ela acabou me recuperando do loss que eu tomei do índice. O índice foi a operação de DZR, depois eu falo dele. Então essa aqui foi a última operação que eu cheguei a fazer e o movimento voltou em A, só que esse A não rompeu o fundo do dia com força. Então, travou nessa área, rompeu depois, o pullback foi horrível nessa região, as médias meio estranhas e ficaram estranhas até o final do dia. E aí a gente teve dia 29. Dia 29 esse gap não existe, isso aqui é rolagem de contrato. Então, tendo gap ou não tendo, o movimento, o dia de rolagem, tende a ser bem chato. Olhando o cenário com gap, a gente teve abertura com tipo um long leg doji e toda a região aqui ficou bem travada praticamente o dia todo. Se eu ativar o Ctrl J, Ctrl K, a gente vai ter aqui, deixa eu atualizar, que aí as médias irão mudar completamente. Ó, 200 está aqui na área, todas as médias estão nessa região, cenário lateral até o final do dia. Então, nada a ser feito no dia da rolagem, sexta-feira. Segunda-feira dessa semana, não consegui acompanhar, estava passando mal. Não perdi nada também em relação ao gráfico. Então, aqui em relação à segunda-feira, eu não perdi, sinceramente, nada. O cenário eu achei extremamente complicado, parte da manhã. Muito gap entre candles, gap, 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 gap. Todos os candles aqui com gap entre candles. Cenário de volume baixo. E aí, depois de meio-dia, tentou romper máxima aqui, só que não deu sequência. Gap entre candles de novo. Pullback, horrível. E depois, código de barras. Então teve período da parte da tarde que foram doji, 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 doji. Cenário completamente complicado, sem força. E aí terça-feira a gente já teve uma abertura um pouco mais forte. Aqui eu já cheguei depois, não consegui acompanhar a abertura em si. O movimento já está no Keltner, área de Keltner é importante. Voltou, não fez pullback. Simplesmente já voltou para cima. Então aqui, tanto o índice quanto o dólar nesse dia fizeram um movimento bem correlacionado. Um foi para um lado, outro foi para o outro, na sua magnitude de força, né? Então, enquanto o dólar fez isso aqui, o índice foi para baixo. Então, movimento correlacionado inversamente. Movimento forte, inclusive, muito por causa do cenário lá fora, tá? A gente já teve a abertura do dia com os índices lá fora caindo muito. O DXY estava numa média de 0,80, que é um valor muito importante. Então o gap já meio que mostrou essa reação e aí chegou muito próximo do terceiro canal de Keltner e começou a voltar.
Esse 22 aqui a gente pode considerar gatilho, tá? Eu não vi o 22 acontecendo. Seria uma oportunidade. Meu raciocínio estava completamente assim, péssimo nesse dia ainda. Então aqui seria gatilho, teria risco o retorno para a questão da média de 50, média de 80 aqui. O movimento chegou na área, não deu setup da 50, 80, travou, tentou buscar 200, travou de novo, candles pequenos, sem volume. Depois nada a ser feito ainda. E aqui foi o cenário em relação a ontem, né? Ontem, então, aqui a gente teve a área da 200. Eu comentei até que a gente tinha que tomar muito cuidado com a 200 porque ela estava demonstrando força de alta. Só que ontem já rompeu ela para baixo. E aí, rompendo para baixo, ela poderia agora demonstrar força de baixa. Poderia ser assim, né? Só que aqui o cenário fez como se fosse uma bandeira. Isso aqui é claramente uma bandeira que foi de baixa. Só que essa bandeira de baixa não deu seguimento a fazer bons pullbacks, tá? Candle feio. E aí o movimento voltou para cima, o volume voltou a baixar, gap entre candles voltaram novamente, ficou tudo travado. Então é o normal do dólar nesse ciclo, né, de ficar fazendo esses movimentos. Movimento forte na parte da manhã, depois trava. E na parte da tarde nem adianta, vai ficar bem complicado. Hoje não esperaria muito também diferente, né? Só que hoje foi pior ainda o gap entre candle na parte da manhã, que tende a ser uma parte que tende a ter mais volume, não teve. Gap entre candles, volume baixo, entre médias, não tem aqui nenhum sinal de tendência. Tenta subir, mas não consegue renovar a máxima com clareza, movimento com vários candles de sombra. E aí isso aqui eu não sei o que foi, não sei. Vou ver se vai ter correlação lá fora também se teve esse movimento, mas simplesmente despencou. Despencou entre aspas, né? Porque isso aqui poderia ser, sei lá, 50, 60 pontos em dias normais. Mas não. Um despencar de 28? Não é nada isso. Então, um range do dia só 30 pontos? Não é nada. Não é nada de movimento. Então, travado ainda no geral. Preciso desativar o Ctrl+J, Ctrl+K e fazer alguns comentários em relação ao macro aqui. Lembrando do movimento lá do diário. O diário respeitou o que eu estava comentando, né? De ser uma área de suporte, tem LT aqui desse canal. Ó, esse caixote todo aqui do fundo, né? Importante. Falei que não vai passar aqui de forma fácil. Fez um doji maravilhoso. Eu tinha feito a operação de swing trade na compra do rompimento desse candle aqui. O stop estava pensando nessa região. Teria estopado de todo jeito. Eu estava com um alvo nessa área. E aí o movimento, então, teria estopado e depois seria buscado, né? A posição do stop aqui foi complicado. Só estopa quem coloca, né? Stop. Mas, enfim. Agora o cenário, o que pode acontecer? Agora já tá começando uma cara de alargamento não. Caixote, lateralidade. Olha como que o volume do dólar está nesses últimos dias. Pode ser por causa da questão do julgamento? Pode ser. Pode ser por isso. Tá muito baixo. Não tem nada. Não é só aqui, lá fora também. A gente não está comentando de nada assim. Nossa, é o Fed, é o discurso do fulano de tal, é o Trump. Não tem nada nesses últimos dias. Ucrânia e Rússia. Isso e aquilo. Não tem nada. Nada. O próximo foco, por enquanto, está sendo realmente essa questão dos juros, decisão de juros desse mês. Mas não tem, assim, nada. O Trump tá quietinho, não tá falando besteira. Tá falando algumas coisas, mas nada relevante. Em relação à Rússia e Ucrânia, continua a novela a mesma coisa, nada mudou. Em relação ao Brasil, tá rolando essa questão de julgamento. Então, assim, não tem, assim, algo importante acontecendo. Então, acho que muito não é o cenário interno. Eu falar que isso aqui é 100% culpa do julgamento que tá acontecendo, não acabou. A questão também lá fora, o cenário também está bem parado. Então, aqui comentando, a gente tem uma área então, de resistência, isso aqui é uma área de suporte, caixote mesmo, como eu já tenho marcado aqui. Só vou prolongar esse caixote aqui para frente e deixar esse lá de baixo, olhando pelos 5 minutos. Nós temos ainda um cenário, uma lateralidade dentro de lateralidade, né? Então, é esse ponto aqui. Deixa eu ver para cima, podemos considerar essa região aqui também, ó. Então, lateralidade dentro de lateralidade. Range aí de média de 35 pontos, o que eu acho curto demais. Ficar o dia inteiro esperando andar isso. Geralmente, alguns dias assim de forte movimento, às vezes 35 pontos é em questão de poucos minutos. Mas o dia inteiro só para isso? E aí, falando do índice. O índice aqui, gosto mais de falar quando o dólar tá complicado, mas o índice também não tá muito bonito, não. Semana passada, o que a gente tinha que estava acontecendo? Qual que era o cenário?
Lembrando, o macro aqui, eu tinha esse caixote enorme, que era a linha do pescoço, desse ombro, cabeça, ombro, invertido. Rompeu naquele dia ali, e aí o movimento foi de alta nesse dia 28. Nesse dia 28 aqui, cheguei a fazer operação em relação ao renco. E tentei e já fui estopada e deixei praticamente a operação depois andar, porque foi muito forte o movimento aqui. Então, em relação ao dia 28, que a gente teve abertura já, detalhe, poderia tanto ter sido gap dinâmico. Imagina se tivesse fechado o dia anterior aqui, poderia ter sido maravilhoso, mas não foi. E aí deu continuidade aqui à primeira pernada, chegou muito próximo do terceiro canal, fez um pullback. Só que antes de pensar que isso aqui é um pullback, olhando o gráfico parado, eu já estava vendo a possibilidade de uma trava, de começar a voltar. Só que não foi, né? Com o gráfico parado é fácil. Então eu fiz pelo renco nessa área. Depois que passou da VWAP aqui, eu fiz a operação de venda pelo 10R. Estopou, voltou, deu pullback aqui como se fosse pullback lateral. Esse 21 é candle gatilho. Se fosse olhando os ativos lá fora, seria, porque lá fora eu não uso Keltner. Lá fora é 24 horas, não tem como usar Keltner. E lá fora tende a ter pernada muito forte. Isso aqui não é movimento normal de índice. Então, eu não consigo operar na área de Keltner, dias normais, e vai travar. Nesse dia não travou e o negócio disparou para cima. Disparou feio, chegando numa região aqui importante, rompendo máxima histórica nessa área, tá? Então, lá de trás, chegou a romper máxima histórica. Inclusive, a hora que rompeu máxima histórica, teve a barra forte aqui de liquidez. Enfim, passou do terceiro canal. Outro fator que não é normal. Passar do terceiro e ficar assim, acima do terceiro? Não, não é normal. Então, aí depois que aconteceu isso, teve a barra de exaustão e começou a voltar. Começou a voltar aos poucos, até chegar na média 200 aqui e travar nessa área. O que a gente percebe nesse dia é que a gente teve fair value gap muito importante. Essa alta toda não foi saudável, então ela vai ser preenchida. Vai preenchida talvez no dia seguinte ou nos dias, quer dizer, no dia seguinte ou nos outros dias posteriores. Dia seguinte já abre preenchendo o primeiro fair value gap. Então, mais uma vez, fato, fair value gap é preenchido. E aí a primeira barra aqui, gap dinâmico, não. Em relação ao setup de VWAP, eu consigo pensar em VWAP aqui, pensando em compras? Infelizmente não. Pela VWAP, setup que eu fiz é para buscar a média 200. Então, aqui ancorou, no caso, na média de 200, o movimento, quer dizer, desculpa, na VWAP, foi subindo de um jeitinho aqui, mais pro price action, mas com tendências, pivôzinhos muito complicado de subir. Então, não teve nenhuma pernada assim, bonita desse jeito. Não, foi tudo assim. Então, bem difícil de analisar desse jeito. Em relação a essa alta aqui, eu não estava pensando em compras, porque o mercado estava esticado. O movimento fica de fora, então acabou renovando o máximo, que é às vezes bem comum, tá? Depois de uma renovação de máxima, dia seguinte trollar e renovar a máxima de novo. Só que não conseguiu dar sequência de novo. De novo, não deu. E aí começou a voltar aos pouquinhos, médias ficando sem tendência até o final do dia. Já aqui na segunda-feira dessa semana, a gente teve o cenário abrindo em torno das médias. Não vou conseguir pensar em compras ainda também. Esse ponto aqui está é complicado, né? É ponto de área de máxima histórica. Para cima disso aqui eu não tenho resistência, porque eu não tenho histórico para trás. É tudo novo para mim. Então a área nova é complicada de se operar. Então para mim é só o fato de ser máxima histórica. Média 200 aqui passando no meio. Deixa a região bem travada. Então nessa área aqui não vejo nada a ser feito. Começou a criar tendência. Opa, começou. Vamos esperar pro back. Deu pro back? Não. Deu pullback de novo? Eu não acho esse candle dos melhores. Dos melhores, não acho. Mesmo assim, se fosse pensar 1h da tarde, beleza, ok. Uma hora que eu já nem estou acompanhando, não estou fazendo mais operações nessas horas da tarde mais. O cenário que a gente viu que com dificuldade de renovar esse topo, quer dizer, esse fundo anterior, então poderia começar a cair em forma de deriva, que foi o que aconteceu. Então, se alguém chegou a fazer venda aqui, beleza, não é, sim, horrível. O candle é um pouco estranho. Mas, bom, do dia dessa queda toda aqui, interessante. Fez a deriva, passou, ficou lateral. Teve um movimento diferente, essa barra aqui. E travou nessa região. Aí, tá. Então, beleza, o movimento travou nessa área. O fair value gap daquela alta toda já foi preenchida.
quer dizer, dessa alta aqui, porque nós tínhamos o favelo gap lá da abertura e o gap aberto que nós tínhamos aqui lá de baixo. Dia seguinte, terça-feira dessa semana. Só comentando, segunda-feira nem estava vendo esse movimento do índice, tá? Então, nada. Terça, não acompanhei a abertura, cheguei depois. Em relação à abertura, teve gap dinâmico. Esse gap dinâmico aqui, depois de vários exemplos, os últimos, né, que eu tenho comentado, que andou muito bem, esse teria trollado de duas formas. Primeiro, se a pessoa ajustou realmente o stop na região aqui, teria estopado por poucos pontos, depois teria ido. Segunda trollagem, o ter ido foi faltando pouquinho para cravar um para um. Então, gap dinâmico trollado de duas formas. Movimento chegou aqui nessa área, Keltner, importante. Tem um caixote aqui também, né, que era a nossa área de linha do pescoço do Okoi. A área também de tentativa de fechamento desse gap muito próximo. Começou a travar. O preço começou a subir. Não me senti confortável de fazer operação aqui de venda porque tá na cara do Keltner praticamente, então pullback esse movimento. Voltou estranho. E aí teve essa barra forte. Essa barra forte aqui, eu lembro muito bem, o Carlos até falando, nossa, que é isso esse índice? Abri a tela na hora, estava aqui na possibilidade de ser um setup 50-80, seria um ponto bom, só que não deu gatilho. E aí, depois, travou novamente. Aqui não acompanhei mais movimento, as médias ficaram um caos depois disso. Gap entre candles, travado. Já o cenário aqui de ontem, a gente teve um movimento, um gap normal, nada a ser feito, dentro de uma lateralidade do dia anterior. Tava até comentando que isso aqui poderia ser tipo um triângulo simétrico, só que abriu dentro dessa areazinha aqui. Em relação à abertura, candles feios, né? Tentou renovar fundo. Eu não vejo ainda média nessa área aqui, tentando criar força. Ela começou depois aqui, ó. Depois com o gráfico parado a gente consegue ver. Só que vejam a queda, como que ela foi? A queda, a média é bonita. E os candles? Sombra. Candle bonito, longe da média. Então, cenário complicado. Voltou, quebrou todas as forças das médias e travou novamente. Começou a cair em forma de uma deriva eterna até o final do dia aqui praticamente. O dia de hoje abriu ainda dentro dessa área do dia anterior, médias travadas, aqui o cenário 200 descendo, ia começar a trap zone. Marquei também ontem essa mega LT passando aqui, LT importante, isso aqui pareceu um grande... Aí eu não posso falar que é triângulo descendente porque não tem muito toque desse fundo. Mas enfim, essa LT é importante. E aí esse dia de hoje, se a gente for desenhar, não teve uma subida com tendência fácil. O movimento não teve. Então, tudo isso aqui dessa trap zone, não vejo o que ser feito. Aí passou por cima. Já era parte da tarde. Não acompanhei mais. O movimento teve uma barra forte, começou a dar um pullback. Agora, né? Pullback agora. E aí, parece pullback aqui interessante com possível gatilho. Depende se a pessoa vê isso aqui como um doji operável, né? Tipo um doji operável. É como se fosse pullback lateral. Eu não estaria aqui na parte da tarde para operar isso, não sinto confortável. Mas beleza, o movimento acabou indo, gráfico parado, fácil. Outra questão, esse 91 aqui, é candle de venda? Tem um grande problema. Se a gente for olhar para trás, o movimento não andou. E uma das regras de não fazer essa operação é quando o preço fica travado, fechamento, né? Sem andar. Então, não vejo muito o que ser feito aqui. E aí, travou nessa área. O que a gente pode esperar no caso? Nesses próximos dias e, no caso, principalmente amanhã, né, sexta-feira. Vamos lá pro Ibov. Ibov que não tem a questão da rolagem de contrato, e aí a gente vai pro semanal. Fazendo o primeiro comentário, que eu queria lembrar de uma coisa. Todas as vezes que o índice renova máximo, a gente não consegue ver o índice continuando sua renovação. Isso já tem um bom tempo, tá? A última vez que estava dando certo isso foi aqui em 2019. A gente sabe por quê. Depois aconteceu a pandemia. Então o movimento estava realmente estressado, estranho. Vamos falar de períodos mais normais. Renovou máxima histórica, que era aqui. O índice deu prosseguimento depois imediato? Não, voltou. Renovou máxima histórica aqui. A máxima anterior era essa. O índice conseguiu dar continuidade? Não, voltou. Renovou máxima histórica aqui. O índice conseguiu dar continuidade? Não, voltou. Renovou máxima, o índice conseguiu dar continuidade? Não, voltou.
Renovou máxima nesse ponto, conseguiu dar continuidade, não voltou. Renovou máxima, conseguiu, não voltou. Renovou máxima, conseguiu? Por enquanto, não. Então tem esse ponto. Outro ponto, essa área da SLT aqui, ó. Eu vou até ajustar ela. Então, ajustando aqui para realmente pegar o máximo possível dos corpos, esses candles aqui. Então, a gente pode começar a considerar essa situação. Então, é área ainda de LT. A LT aqui está nessa região. Tá. Então, em relação a isso, a resistência, né? Fora o fato de ser preço bola, 140 mil, é um patamar extremamente importante. Quero só ver quando o índice chegar a 150, né? 150 tá aqui nesse ponto. E não tá longe, se for olhar pelo gráfico semanal. Outro ponto. Se a gente for olhar em relação aos fundos, os fundos mais altos, né? Bonitinho, LT respeitando, maravilhoso. Então, em relação aos fundos, respeitou muito bem essa área aqui. Mas vamos agora para a questão de candles. Quantos candles de alta? 1, 2, 3, 4. Então, essa semana, em tese, é normal fechar negativo. Não é normal o índice subindo tanto. Agora, a gente vem para o diário. Aí, o diário, a gente começa a analisar a questão do fechamento desse fair value gap completo, né? Temos a questão do alargamento LT muito próximo. E aí, se for olhar a questão de price action, a gente vê aqui fundo duplo, pivôzinho. Aí aqui teve um ombro, cabeça, ombro. Não conseguiu dar continuidade a mais alvos, porque tinha LT passando aqui embaixo. E aí começou a formar um pivô de alta. Aí esse pivô de alta aqui, ó, pivôzinho, por enquanto tá querendo formar mais um pivô, se for olhar assim, porque aqui é um ponto de alvo importante. Não me estranharia se o índice tentasse renovar a máxima de novo, tá? É trollar aqui novamente. O movimento tá aparecendo pro price action que vai fazer isso. Olhando por médias também. Se a gente for ver aqui, principalmente pela média de 9, ó, média de 9 é o pullback que tá fazendo hoje. Isso aqui tá parecendo muito renovação de máxima. Mas ainda assim, a área de resistência. Olha o fair value gap aberto aqui embaixo. Aqui também tem. Então, tem que, no caso, fazer uma correção aqui. A gente vai para o mercado futuro, no caso agora. Vem para a área dos 60 minutos, né? Hoje ficou até sobrecomprado ali no topo do movimento. Mas em relação aqui, 5 minutos, marcando médias, marcando caixote, o que nós temos? Eu tinha SLT marcada, SLT não me importa mais. Agora complicou o cenário, porque o ponto que está é o meio dessa região toda. Porque aqui é a nossa resistência, aqui é a nossa possível área de suporte, sendo o meio do gráfico. O que isso pode acontecer? Sendo área de retração também, o que aqui pode acontecer? Então, eu esperaria muito definir se isso deixa eu desenhar, um pivô de alta, ou se isso aqui é o início de uma lateralidade, tudo pode acontecer. É uma área que eu realmente não gosto de pensar em probabilidades aqui, porque é um ponto que pode acontecer de tudo, é o meio da lateralidade. Meio da lateralidade. Falando de VWAP, né? VWAP mensal respeitou o mês passado. Se a gente for ver, não. Então, o VWAP mensal tá lá embaixo. Um fator que pode ser um imã para o preço ser puxado. Até é interessante comentar do dólar. O dólar acabou respeitando aqui, tá? No último dia, no caso de 29, buscou o VWAP mensal. Então, respeitou. Voltando para o índice. Então, das coisas que eu tinha comentado do índice aqui... falando da questão de Vale e Petro, só passando rápido porque eu realmente não gosto de olhar o gráfico desses ativos. Eu tenho um desenho aqui, vamos ver se esse desenho respeitou. Vamos atualizar para o gráfico semanal, o desenho é semanal. Ó, não está tentando, no caso, romper para cima, romper esse canal que eu tenho desenhado aqui. Mas o gráfico tá bem estranho, tá? É uma área de ainda resistência, estranho. Não gosto de ver o gráfico aqui da Vale. Petro aproximando, lembra que eu falei dessa barra aqui de ignição? Ainda não perdeu força, então ainda é sinal de alta por enquanto, tá? Porque olhando por aqui, ó, diário, isso parece uma LT de baixa, no caso, um canal. O IFNC, que é a cópia do índice, o IFNC tá fazendo pullback também? Será? Está fazendo. Então, pullback, e o IFNC não renovou máximo, tá? Então, o IFNC não renovou, está tendo divergência em relação a isso. Atenção para essa questão, e não tem fair value gap do IFNC tão relevante aqui para trás.
Tomar muito cuidado com o IFNC. E os DIs são praticamente, deixa eu ver se eu tenho um desenho, acho que eu tenho. Estão respeitando esse desenho aqui, de ter que buscar lá em cima, tá? Agora, falando lá fora. Lá fora também foi bonito esses últimos dias? Não, não foi. Ó, o dia de hoje, ouro, horrível, lateral, completamente lateral. Ontem subiu, mas quebrando médias aqui, à força. Tiveram alguns gatilhos aqui atrás, ó. Pullback interessante em relação ao ouro. Olhando mais para trás. Tivemos aqui também esse pullbackzinho. Falando do Nasdaq ou Nasdaq, tanto faz. Nesse dia não teve pullback bom, infelizmente. Pullback agressivo ali depois. Aqui teve um, dia 2 de setembro, então só essa semana, no caso. De madrugada, né? Passando pra frente. A gente teve aqui um cenário aqui mais cedo, hoje. Mas, no geral, complicado o gráfico, tá? Complicado bastante o gráfico. Falando da Dow Jones aqui hoje, já não vi pullback interessante por enquanto. Teve ali em cima, mas é recente. Mercado ontem lateral, travado, não deu pullback aqui em cima, longe da média. Ó, travado. Então o cenário também não foi tão fácil lá fora. Aqui teve, mas não conseguiu a sequência. Quero mostrar em relação ao DAX da Alemanha, que às vezes ele vai dar e o mercado americano não dá. Mas aqui nós tivemos, dia 28 eu cheguei até, deixa eu mostrar aqui. Possível pullback, ó, 2, interessante. Isso aqui bem cedo, antes do horário do pregão nosso, 7 horas da manhã. Travado, lateral. Começou a criar uma tendência aqui, 8h50 praticamente, então na hora do pregão, terça-feira. Segue, travado. E subindo em forma de uma deriva muito estranha.